Olá, empresário e empresária de muito sucesso no resultado. Sou eu, Vanessa Souza, que vos fala aqui com a minha parceira Gabriela Câmara, que já vai se apresentar. Eu sou Head de Cultura e Comunidade GPS, Guia para o Sucesso, no Grupo Sucesso Inteligência Empresarial. Estamos aqui estreando uma nova temporada. O ISN já passou, agora estamos falando da nova temporada, terceira temporada, aquecida. E viemos aqui com uma pessoa reluzente para falar sobre isso, Gabi. Estamos com uma convidada muito especial, que vai trazer um tema super pertinente, especialmente por causa de um livro, um grande presente que eu já recebi aqui hoje. Olha, primeiro livro sobre NR1 do Brasil, gente. Veja que coisa interessante aqui. E a nossa convidada foi coautora dessa obra, tão importante para o tema que a gente vai falar hoje. A gente vai falar dessa estratégia da saúde do trabalhador. Que relação é essa com o trabalho e como é importante a gente ter a saúde das pessoas como pauta dos negócios. É isso aí, Ivan. Como é bom poder estar aqui com você, né, falando esse tema tão importante para alavancar os negócios. Como é bom poder estar com você, que, assim como nós, vai hoje poder olhar um pouco para a estratégia do negócio de uma forma um pouco diferente. Será que a saúde interfere nos nossos resultados? Qual foi a última vez que você parou para pensar nisso? E aí, hoje, a gente vem para esse ambiente com uma pessoa que é especialista nessa área, tá? Falar de saúde do trabalhador enquanto estratégia do negócio. Será que isso tem a ver com você? Então, já vamos lá. E quem fala conosco hoje é Vivian. Seja muito bem-vinda, Vivian. Olá, meninas. Olá, pessoal. Eu que agradeço o convite e a honra de estar aqui com vocês para falar de um assunto que eu amo, que é o cuidado da saúde do trabalhador. E também dessa visão que eu acredito que amadureceu e que evoluiu muito ao longo do tempo da medicina do trabalho, da saúde ocupacional, que é não cuidar apenas do trabalhador como uma obrigação legal, como parte de um documento, mas sim de um ponto de vista estratégico, cuidando da pessoa, que é o principal ativo de uma empresa, que é o principal ativo de um negócio. Então, é sobre isso que a gente vai debater aqui. E aí eu queria começar falando do seu currículo. Aí você se apresenta e fala, porque ela tem um monte de coisas que, para mim, que tem uma veia de técnica de segurança do trabalho, a minha primeira formação é essa, né? Imagino que é falar com uma pessoa que é médica, aí acha pouco, é médica do trabalho, aí acha pouco, é ergonomista, e ainda acha pouco e se forma, ainda faz uma especialização em psiquiatria, gente. Opa, então imagine. apresenta pra gente, Vivian. Quem é Vivian a partir do teu olhar? Vivian profissional é essa pessoa que se apaixonou pela medicina e que se encontrou na medicina do trabalho querendo fugir da medicina. Eu estava ali doida para fazer direito e estudando direito previdenciário, enquanto isso estudando para concurso do INSS, e descobri que se eu entendesse um pouco mais da medicina do trabalho, talvez eu me saísse melhor no concurso do INSS. E aí eu acho que a medicina do trabalho eu não encontrei. Ela que me encontrou, ela que me resgatou, porque eu me identifiquei completamente com a área, principalmente com processos produtivos grandes. Fui rapidamente absorvida para esse lugar. E aí, como todo recém-formado, eu acredito, começa a identificar pontos de fragilidade no conhecimento ao longo da graduação e até da pós-graduação também. E foi isso que me levou a me aprofundar em ergonomia, né? Era uma disciplina que eu particularmente não gostava, mas que a necessidade do local que eu trabalhava era tão grande com relação a esse tema que eu precisei ter um olhar mais profundo sobre isso, e um conhecimento mais profundo sobre isso. Então, eu fui me especializar e acabei me apaixonando completamente, graças ao professor Hudson Couto, que, na minha opinião, é o melhor ergonomista do Brasil. Tem mais de 15 livros publicados na área, né? E soma muito, entrega muitos conhecimentos de forma muito generosa para o mercado de trabalho, para a medicina do trabalho, com esse olhar. E, em 2016, eu comecei a receber no serviço médico, de onde eu trabalhava, muitas queixas psicoemocionais e que ainda não representavam atestados médicos. Então, para quem ainda está preso na ideia de que todos os indicadores só surgem quando surgem atestados, não é bem assim. Eu acho que tem alguns indicadores que eles surgem muito com a sutileza, com a escuta ativa, né? Então, eu comecei a perceber, isso aqui tem alguma coisa errada, né?
vou fazer uma planilhazinha aqui, porque quem tem limite é município, né? Excel não tem limite. Antes vou fazer logo uma planilha aqui, porque senão como é que eu vou conseguir lembrar quem era o funcionário e abrir todos os prontuários, né? Era uma unidade muito grande. E eu comecei a planilhar essas pessoas, até para acompanhar ela de uma forma diferenciada. E a planilha tinha dados simples, tipo assim, matrícula, o nome do colaborador, o setor que trabalhava, a função, a queixa que ele trouxe, o dia que ele se consultou comigo. E eu não estava presa a diagnósticos, porque eu acho que isso não cabe ao médico do trabalho, sabe? Isso é muito função, papel do médico assistencial. O importante é, tem ou não tem condição de trabalho, que essas pessoas que estavam com queixas ainda estavam trabalhando, não tinha sequer nenhum tipo de atestado ou afastamento com esse CID de doença mental, e se aquilo tinha ou não tinha relação com o trabalho. E aí eu disse, eu vou começar a entender um pouco mais isso. E em pouco tempo eu já tinha 33 funcionários mapeados, que dentro do universo que eu estava, ainda não significava muito. Então eu montei um programa de saúde mental um tanto quanto embrionário, e apresentei para o meu gestor e ele disse, olha, guarda na gaveta porque você é rápida demais. Tem ninguém falando sobre isso, ninguém está falando sobre saúde mental. E aí, esses números representam o quê? Não representavam nem 3% da população. Então, era muito pouco, sabe? E a empresa tem muito isso, né? Quanto isso representa? Quantas pessoas estão se afastando? Quanto que eu estou gastando com isso? Para que o investimento ele seja um ROI, para que traga algum retorno visível, né? E aí, eu guardei aquele projeto e em 2018 surgiu o primeiro Congresso Brasileiro de Psiquiatria Ocupacional. E eu disse, eu vou ver o que é que o povo anda falando sobre isso, né? E quando eu cheguei, tinha um plenário de mais de 800 profissionais pensando o que eu estava pensando. Eu digo, eu não sou louca. Tem mais gente sentindo o que eu estou sentindo. Naquele momento, as pessoas diziam que até 2021, a principal causa de afastamento do trabalho seriam as doenças psiquiátricas. E ninguém nem imaginava que a Covid chegaria, né? E aí isso foi catalisado pelo processo da Covid. Quem estava adoecido escancarou isso, quem não estava doente adoeceu. Eu digo que a gente teve tantas ondas naquela pandemia que deu tempo de adoecer, ficar bom, adoecer de novo, ficar bom, adoecer, e assim sucessivamente. Então, naquele momento, em 2018, eu percebi que a minha percepção ela não era ilusória, ela representava a minha população, o meu estudo local, ela representava o que estava acontecendo geral. E que bom que estavam todos interessados e unidos discutindo sobre aquilo. Então, talvez eu precisasse aprender um pouquinho mais de novo. Então, lá vai eu me aprofundar em psiquiatria. Então, decidi fazer especialização em psiquiatria, mas só no ano seguinte. E em 2021 eu finalizei a especialização. E aí é muito bacana, porque você começa a ter uma visão diferenciada sobre aquilo, porque eu não atendo de forma assistencial enquanto psiquiatra, mas eu recebo atestados, eu recebo queixas dos colaboradores, eles trazem para mim as medicações que estão tomando. Então a gente começa a ter um critério, começa a ter mais senso crítico para discutir. Interpretar melhor aquelas informações. Isso, até para chegam, entender, né? se está sendo bem conduzido, se não está sendo bem conduzido, se seria a hora de pedir uma segunda opinião, se o afastamento de fato não é válido. Para alguns colaboradores, embora com doença mental, se voltar ao trabalho não vale a pena, né? Porque a gente sabe que tem benefício. O trabalho ele conecta, ele realiza, ele também ocupa a mente das pessoas, e ocupa esse lugar, esse espaço na nossa vida de produtividade e de utilidade que a gente precisa usufruir e desconectar da doença, porque quanto mais você foca, mais cresce, né? Então, foi bom, foi muito importante para mim ir para esse lugar. Eu vi semana passada um post do Dr. Marcos Medanha, que é um grande mestre para mim, e ele estava falando exatamente sobre isso. Não existe mais caminho para a medicina do trabalho sem passar pela psiquiatria. É importantíssimo que o médico do trabalho entenda mais sobre essa matéria. E boa parte dessa relevância não é só sobre o evento de 2018. E não é só sobre a elevação do adoecimento dos colaboradores, porque a gente teve esse boom há anos atrás, quando a gente viveu a pandemia de Ler-Dort, que eram as doenças... Era o que só se estudava. Só se estudava, era Ler-Dort, mas ninguém virou ortopedista. Exato. Não tinha médico do trabalho ortopedista. Mas a gente está falando de algo que é um marco dentro da medicina do trabalho e dentro da empresa também. Porque a partir do momento que teve a revisão da NR1, ela virou todos os holofotes para esse tema, para esse lugar. Então, os médicos do trabalho vão precisar se aprofundar nesse tema e as empresas vão precisar olhar para o trabalhador como a saúde integral do indivíduo, cuidando dele como um todo. Porque se isso não acontecer, não é só uma questão de descumprimento legal.
É uma questão também de turnover elevado, de baixa de engajamento, baixa de produtividade, aumento de absenteísmo, aumento de presenteísmo, que vai impactando muito na qualidade de vida do indivíduo. Vivian, e eu vejo assim, né? Muitas vezes, quando você tem uma ferida mesmo, um acidente de trabalho especificamente, você consegue, de alguma forma, ter uma previsibilidade de tomando antibiótico, fazendo isso, em tanto tempo a pessoa volta ao trabalho, né? De forma geral, a gente tem um pouco mais de previsibilidade. E o que eu vejo, por exemplo, quando a gente fala de saúde mental, é que assim, beleza, você vai dizer, não, fulano vai tomar um remédio, vai melhorar e tal, mas a gente nunca sabe em que momento vai dar gatilho. E a pessoa vai voltar aquilo tudo e pode ficar muito mais tempo afastado, né? Então, esse cuidado com saúde mental hoje, né? Eu, que sou psicanalista também, que fui atrás de entender um pouco mais, porque também senti essa necessidade, mesmo como RH, você vê quão é importante a gente pensar na lógica de saúde mental hoje como estratégia mesmo, Sim. né? E aí você trouxe, a gente falou do livro de NR1, assim, tem gente, assim, pavorosa para saber. NR1 sempre existiu, tá? Assim, sempre não, né? Mas há muitos anos atrás já existia mapeamento de riscos de forma geral. E o que vai se incluir agora são os psicossociais. E aí eu queria entender essa lógica de como é que a gente transforma uma coisa que é lei em estratégia. Como é que a gente pode dar o primeiro passo, o primeiro direcionamento para quem está assim, meu Deus, o que é que vai acontecer agora a partir desse negócio? Porque é NR1, porque é NR1, porque é NR1. Calma, vamos dar o primeiro passo. Qual seria esse primeiro passo? Calma mesmo, né? Eu costumo dizer que o tema é complexo, mas não é difícil. E por que o tema é complexo? Tudo que a gente conhece pouco, tudo que a gente tem baixo conhecimento, a gente aumenta o medo sobre aquilo. Se você aumenta o medo sobre aquilo, você congela, petrifica e não consegue andar. Paralisa. Então, a sua pergunta foi valiosíssima, porque ela acaba sendo venal, né? Tipo assim, o que é que eu faço primeiro? Primeiro eu estou cuidando desse indivíduo, então olhe para o indivíduo. Se você nunca olhou para os seus absenteísmos, comece a olhar para isso. Então, o absenteísmo, o controle do absenteísmo sempre foi fundamental. Na minha fala inicial, eu falei sobre a sutileza de não me prender a isso, porque eu já fazia controle de absenteísmo há muito tempo. Então, eu sabia que o ouro não era só o controle de absenteísmo. Existia um ouro embaixo disso, que é falar com os colaboradores e conseguir informações valorosas ali e começar também a levantar essas informações como dados. Mas voltando para a saúde mental, na hora que você sabe a quantidade de pessoas que estão adoecendo na tua empresa, você consegue, inclusive, focar qual é o setor que as pessoas adoecem mais. Porque tem mais CID-F, que é o CID relacionado ao adoecimento mental. Então, a gente começou cuidando do indivíduo e a NR1 lembrou a gente que o ambiente também precisa ser avaliado. Como ergonomista, eu já fazia isso. Então, eu tinha um bônus, porque eu já sabia que isso era importantíssimo. Então, o professor Hudson Couto, ele pauta o modelo das 6 dimensões do ambiente de trabalho capazes de trazer adoecimento para o indivíduo. Então, eu já tinha uma lógica disso. Então, todo mundo que trazia alguma queixa para mim, na hora que eu detalhava isso em prontuário, eu já olhava para as 6 dimensões do trabalho. Se não estava ali dentro das 6 dimensões, não tinha nexo. Então, a empresa já podia ficar tranquila e, de alguma forma, eu já levava essa proteção a nível de prontuário médico. Então, na hora que você está vendo o indivíduo adoecido, você não tem que olhar e dizer assim, nossa, mas a empresa não tem absolutamente nada a ver com isso. E eu sou obrigada a cuidar dessa pessoa, né? É isso que o governo está dizendo, que a partir de agora eu sou obrigado a cuidar dessa pessoa. Mas não é bem isso, né? O fato é que, o ano passado, a gente teve quase 500 mil de pessoas afastado por adoecimento mental. E não é possível ignorar esses números. Não é possível. O que o governo fez foi convidar a empresa para olhar e dizer, olha, qual é a tua parte nesse latifúndio? Isso mesmo. Qual a tua parte nesse latifúndio? O que cabe nesse negócio? O que te cabe? Porque dentro dos meus gráficos, apenas 5% das pessoas estão relacionadas ao trabalho. Será que é só isso mesmo? Eu acho que não é 500 mil pessoas afastadas do trabalho por conta do trabalho. A gente sabe que o trabalho protege. Eu sou muito dessa filosofia, de que o trabalho protege. Mas não é só 5%. Tem uma coisa aí embaixo desse tapete que precisa de pronto ser revelada. Então, você precisa olhar para esse tema de uma forma muito mais madura, que foi a fala da Vanessa. Como é que a gente olha o adoecimento do indivíduo e, apesar de não ser responsabilidade da empresa, como eu ajudo esse indivíduo? Perfeito. Isso é cuidar da saúde integral do trabalhador.
E aí você não... É aquela história, eu não tenho nada a ver com isso. Você sai dessa posição de não ter nada a ver com isso e faz, olha, eu quero ajudar, como que eu faço para ajudar? Então, o colaborador está sendo bem assistido, ele está sendo acompanhado por psiquiatra. A Vanessa também falou que o adoecimento mental ele tem pouca previsibilidade, mas ele tem pouca de verdade, Vanessa, porque ele depende de uma série de vieses. Na hora que o psiquiatra prescreve a medicação, se a pessoa vai tomar, né? Já começa daí. Eu atendo várias pessoas que começam e param. Não, eu comecei a tomar, depois parei. O psiquiatra falou, olha, você vem para mim, você vai tomar medicação, mas você precisa de acompanhamento psicológico. Você foi. Aí o colaborador não foi para acompanhamento psicológico. Então, de rápido aqui, pronto, a gente já tem 3 vieses. Acompanhamento psiquiátrico, psicológico e a vontade do indivíduo de fazer esses acompanhamentos ou não. Então, a gente precisa explorar tudo isso e dar suporte adequado, encaminhar o colaborador e tudo mais. E isso a gente está falando do indivíduo. Quando se fala do ambiente, a gente tem que partir, sim, para a análise do ambiente. E para analisar esse ambiente, a gente precisa ter estratégia para isso. Falou-se muito no Congresso ano passado sobre a ferramenta adequada. Mas o Ministério Público não disse qual ferramenta a gente tem que usar, por isso que a gente não sabe qual que a gente vai usar. E, na verdade, existem vários questionários no mercado que podem ser utilizados para isso. Mas eu gosto muito de unir esses questionários com a metodologia do professor Hudson, porque ele estratifica isso de uma forma lógica. Ele coloca as 6 dimensões do ambiente de trabalho como se fossem quartos, espaços dentro de uma casa. E diz, olha, ele está adoecido por quê? É o excesso de trabalho, então é o estresse. É o quadro de valores que são incompatíveis com a empresa. Já vem a segunda dimensão do ambiente de trabalho. É a relação com a gestão. Terceira, relação com o ambiente de trabalho. São relações interpessoais, né? Quarta relação. Mas o que está sendo proposto de método, de modelo, de processo não funciona. Quinta dimensão, entende? Então, na hora que você está conversando com o indivíduo e você está investigando o que está acontecendo, ele já vai lhe dar gratuitamente valorosas informações para você conectar com essas dimensões com o trabalho. E você não aplicou questionário nenhum. Verdade. Gente, olha que interessante. Percebe que o papo de hoje é para a gente falar de nós. A gente está falando de saúde e de uma forma muito ampliada. Será que ainda existe muito preconceito? A gente vê no dia a dia todo mundo falar, o meu dermatologista, mas o meu cardiologista. Quem de nós abre a boca para dizer assim, o meu psiquiatra? E aí, Vivian, eu queria lembrar, você foi muito feliz quando você nos traz que nós somos sobreviventes de uma pandemia. E a pandemia foi aquele momento que disse assim para todos nós, porque alguns de nós têm dificuldade em parar. Quantos de nós mergulhamos no mundo dos negócios, né? E aqui eu estou falando do empresário, eu estou falando do líder ou alguém da operação, porque simplesmente está se distraindo e não quer parar para olhar para a gente. E aí o que eu queria te ouvir é sobre 2 conceitos diferentes. Eu vou pedir licença para dar um passinho para trás, para que a gente possa entender o que é saúde mental e o que é adoecimento mental. Porque em algum momento fica a impressão de que hoje todos nós estamos adoecidos. E olhar para isso assusta, porque me falta conhecimento e, principalmente, me sobra muito preconceito. Como é que você olha para isso? Então, eu gosto das definições da OMS, porque elas são bem genéricas. Mas na hora que você lê a definição da OMS, a sensação que você dá é que você nunca vai chegar no absoluto bem-estar, em que você interage com a sociedade, lida bem com todos os problemas e está bem com você e com o mundo, né? É difícil. Aí você faz, eu acho que eu não vou conseguir chegar aí nunca. Não, eu lembro quando eu era criança, eu lembro até da frase, o que é saúde? É o bem-estar físico, mental e social. Social. Isso. Então, a saúde mental, ela engloba essa definição, mas ainda o bem-estar mental, ou seja, ele está tranquilo para com os recursos, as habilidades emocionais que ele tem, ele consiga conviver e lidar bem com conflitos e com relações interpessoais. E, acima de tudo, ser produtivo diante disso. Porque na hora que você não está sendo produtivo e isso começa a interferir nas relações, tem um adoecimento mental, que é a sua segunda pergunta.
O adoecimento mental é sobre isso. Eu estava dando um treinamento que a gente falava sobre desconforto psicoemocional e adoecimento mental. E aí teve um gestor que perguntou assim, mas doutora Vívia, qual é a linha que separa isso? O desconforto psicossocial e o adoecimento mental. Então, o desconforto é todo incômodo que você tem. Você está incomodado, você está entristecido com o problema, com o conflito que você está vivendo. Às vezes não é numa área só na vida. Às vezes, né, o anjo foi passear e deixou a gente, né, sozinho. E aí tem conflito em várias áreas na vida. Mas na hora que você tem o transtorno, é quando você adoece. É quando você começa a ter problemas com qualidade do sono, problemas com alimentação, abusos de alguns vícios, né? Você começa a fugir daqueles problemas e embarcar, a fuga mental, ou seja, pelo vício de digital, que está super em alta, 7, 8, 9 horas no celular ou em jogos. Em jogos, em bebida, em cigarro. Pessoas que fumam percebem que estresse elevado aumenta muito. Né? Ai, quando eu estou muito estressada, eu fumo 10 cigarros por dia. Qual é o seu normal? 4. Né? Já percebe um abuso do vício. E tantos outros vícios também. Então, assim, o transtorno ele acontece ele surge quando acontece isso. Então, o indivíduo ele começa a ter transtorno literal nas relações pessoais, na produtividade em decorrência desses problemas que ele não consegue mais dar conta. E é muito comum a gente ouvir do indivíduo, né? Ele diz, eu tô assim porque eu tô com problema com a minha esposa. E aí já está acontecendo há 2, 3, 4, 5 meses e eu sempre pergunto, mas por que você não pediu ajuda? Por que você não procurou alguém? Por que você não procurou um psicólogo? Por que você não veio falar comigo antes? Porque o indivíduo, né, ele vai esticando a corda. E eu acho isso assim comum em várias patologias. Eu que fui médica assistencial e ainda sou médica assistencial durante muito tempo, atendi consultório. Às vezes chegam as pessoas, eu estou com dor de estômago há 8 meses. Aí você fica parada assim, pensando, 8 meses com dor de estômago. Eu não sei se vocês viram um relato de Preta Gil, em Ana Maria Braga, sobre os sinais do câncer de intestino dela, que ela foi simplesmente ignorando. E estava fugindo da normalidade. Então, essa é a nossa tendência com doença física, que dirá com doença mental. É uma doença que, querendo ou não, você falou da questão do tabu, do desconhecimento, das pessoas dizerem... Do preconceito, né? Eu não vou dizer que eu estou como psiquiatra, eu não vou dizer que estou tomando um remédio controlado, tarja preta, né? As pessoas preferem ir amortizando o problema ou até fingindo que estão dando conta daquilo, mas não estão, né? E depois começam a somatizar. Essa doença mental começa a trazer sintomas físicos que também acabam traduzindo um absenteísmo indireto. Não tem aquela entrega consecutiva de atestado CDF, mas tem aquele atestado que não para de picos hipertensivos, de enxaqueca e cefaleia, de dores de estômago. O mental já levando para o físico. Assim, total. Às vezes não é nem patológico, mas começa a vir para o físico. Né? Começa a vir para o físico. A psicanálise fala da histeria. Histeria é quando começa essa dor mais física, que não é associada a uma patologia. Exatamente. E a gente vê muito isso nos serviços de urgência. Né? As pessoas que chegam com dor em algum lugar, e aí você para profundamente olhar para ela e faz, mas nossa, tem certeza que é só isso? E aí ela desaba. Aí começa a chorar e conta, não, meu filho é autista. Eu atendi uma paciente assim ontem à noite. Meu filho é autista. Era uma dor no ombro que ela estava associando a um trauma que ela sofreu há 1 ano atrás. Você tem certeza que é isso? Agora, né? Procurou o ortopedista, fez agir. Não, o ortopedista diz que eu não tenho nada. Né? E isso é algo muito incômodo para o paciente, porque ele quer que seja físico. Coisa, né? Exatamente. Ele prefere que seja físico. Mais fácil curar. Aí eu digo, certo, então tudo bem. Mas tem certeza que é só isso? E aí quando você dá aquela... Tem certeza, a paciente, ela desaba, ela começa a chorar, conta o que está acontecendo dentro de um cenário como um todo, e aí você entende como isso vai desabar no trabalho, porque no fim da consulta ela pede um atestado. Perfeito. Tu, Gabi. Ô, Vivian, eu queria perguntar, em relação, quando você falou do trabalho, né? Hoje, qual é o papel do líder nessa história toda, assim, né? Eu tenho escutado das pessoas dizendo assim, Vanessa, mas até onde eu, como líder, assim, é realmente a minha responsabilidade ou é a sensibilidade do outro para aquele adoecimento dele, inclusive, sabe?
Aí eu olho assim e digo assim, então, no final das contas, acaba sendo um mix das duas coisas, né? Sem dúvida, se a gente só fica esperando pelo outro, a coisa não vai funcionar. Você, como líder, vai ter que puxar para você, dizer, tá bom, deixa eu ver como é que eu posso abordar diferente, como pode ser diferente. Mas me conta, assim, para burnout especificamente, a relação é muito com esse ambiente que é doentio, esse ambiente que é tóxico. E a gente vem falando nos fóruns de RH muito nessa lógica de como a gente evita líderes tóxicos, como a gente traz segurança psicológica para as relações, para as pessoas poderem ser mais produtivas e tal. Então, eu queria entender, nesse contexto, assim, como é que a gente trata a liderança para poder estar bem preparado e reduzir também esses riscos psicossociais. Olha, como médica do trabalho, é muito interessante isso, porque quando a gente fez um rastreio de saúde mental na fábrica, de um time de 10 pessoas, 5 estavam adoecidas, bem adoecidas. E antes de chamar qualquer um dos 5 para conversar comigo, eu chamei o gestor. Mas não para saber como ele estava cuidando dessas pessoas, mas para saber como ele estava. Ele mesmo estava. Como ele estava, porque um time é reflexo do seu líder. Perfeito. Se você tem um time adoecido, o líder não está bem. De alguma forma, ele está conectado, ou ele está atraindo essas pessoas para ele, ou está todo mundo retroalimentando as suas próprias doenças. E ele, de fato, não estava bem. O líder não estava bem. E ele ficou, assim, chocado por eu ter chamado ele primeiro. E aí, quando eu disse, olha, eu estou preocupado com o teu time, a gente fez um rastreio de saúde mental. Claro que a gente não detalha quem, quando, onde e nada. E aí eu fiquei impressionada com a sensibilidade dele, porque ele sabia quem estava doente e os motivos. O que me fez perceber que ele é um líder muito bom, um líder de gestor, de pessoas, que não é uma coisa comum, né? Líder de gente. E ele tinha sensibilidade para perceber quem não estava bem. E ele disse, eu sei exatamente quem é, ainda vou lhe dizer o motivo. E aí eu fiquei muito feliz. Eu disse, olha, que bom que você sabe quem está, né? Então vamos cuidar de você e dessas pessoas. E a gente começou a fazer treinamento para esse time. As questões não eram do trabalho, eram todas questões pessoais, o que fica, de certa forma, mais fácil para a gente conduzir. Mas os treinamentos estão voltados para o desenvolvimento de inteligência emocional. A gente percebeu uma baixa resiliência das pessoas frente aos problemas que elas estavam enfrentando. E aí a gente começou a fazer treinamentos coletivos, abordagens individuais. E ao fim de um ano, assim, os resultados são muito bonitos. Então, Vanessa, o papel de um líder, o primeiro é olhar para dentro. Ele precisa saber como ele está. A gente não é capaz de liderar pessoas saudavelmente estando adoecido. Então, a gente começa por nós. Se somos nós, os líderes, vamos olhar para dentro e perceber se a gente está bem. Depois, a gente aumenta a nossa sensibilidade, a gente aumenta a nossa comunicação não violenta, a gente diminui o preconceito, se é que existe, né, dentro da gente algum preconceito sobre o tema, alguma tendência de ficar menorizando, não é menosprezando, mas menorizando. Olhar de fraqueza, né? Dizer, porque fulano... Não é fraquinho demais, ou então subestimando que aquela dor não é tão grande. Nossa, mas eu passei por isso ano passado e tirei de letra. Mas você é você e o outro é o outro. Exato. Então, o respeito à individualidade, ele ainda é muito bem-vindo, sabe? Então, olhar para as pessoas com as suas características pessoais, individualizadas, né? E repensar como vai cobrar, né? Eu estimulo muito o colaborador que vem com queixa psicoemocional a falar com o líder sobre isso. Por quê? Porque isso vai impactar a produtividade do trabalhador. E eu digo para ele, olha, vai impactar na tua produtividade, porque você tem meta. Então, é bacana você conversar com o seu gestor, porque no fim do mês ele vai te cobrar. Se você se antecipar e disser que não está bem, e a tua entrega esse mês não vai ser 100%, vai ser 70%, mas você vai estar 100% entregue nos 70%, cara, ele vai te compreender. E eu acho massa essa abertura, porque mostra um espaço de segurança psicológica que a empresa já nutriu, que já estabeleceu, que já provocou, e o líder invariavelmente vem conversar comigo. Ele, olha, doutora Vivian, fulano me provocou, ele veio conversar comigo, ele se abriu e aconteceu isso, e eu queria a ajuda da senhora para eu conduzir melhor. Como é que a gente faz para conduzir melhor? Então, uma empresa bem treinada, ela já está passando por um processo de mudança de cultura. E por isso que eu falei que a NR1 era tão disruptiva e provocava esse marco tão diferenciado na medicina do trabalho e dentro da empresa. Porque empresas que não têm essa cultura de cuidado integral da saúde do trabalhador, invariavelmente, ela vai precisar ter
com a saúde mental, porque é um olhar muito amplo e de muita sensibilidade, que tira você completamente do papel. Não é do aspecto legal, porque está sendo cobrado, mas tira você do papel e lembra você que são pessoas cuidando de pessoas, sabe? E fazendo a roda rodar com pessoas. Então, melhor que elas estejam saudáveis, né, Gabi? Perfeito. Aqui a gente traz, de fato, tirar a coisa legal e entender a coisa legítima. Né? A gente aqui falou do chão de fábrica, da liderança, e a gente entende que quando você fala da liderança, você não está falando só da liderança tática. Você também está falando deste gestor estratégico, o dono do negócio, o proprietário, que muitas vezes, por ser de uma geração anterior, se recusa a olhar um pouco para isso. Mas isso está né? mudando absurdamente. Que bom. E era isso que eu queria dizer. Veja, que bom que isso hoje já é um tema. Bem ou mal, de forma clara ou não, a gente já fala desse adoecimento das pessoas. Mas como a gente entende que as empresas, né, o negócio é feito por pessoas, eu queria saber de você como é que você olha, como que está esse movimento de olhar para o adoecimento das empresas, que são feitas de pessoas, né? Quando a gente olha para a produtividade, que eu me frustro porque eu não consigo fazer aquelas entregas, então se eu não estou feliz, consequentemente eu não vou conseguir desempenhar um trabalho produtivo, né? Enfim, se eu tenho, e a gente fala muito no comum, né, Van, assim, se eu ando com 10 pessoas adoecidas, eu vou ser a próxima a estar doente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre as empresas adoecidas por não olhar, por não mudar a mentalidade e olhar para essa cultura, repito, da saúde e não do adoecimento. Então, olhar para a pessoa, eu só passo a olhar se você adoece. Como olhar para a pessoa, entendendo a importância de investir na saúde das relações e na saúde da empresa, que a gente sabe que é sinônimo de lucratividade. Primeiro dizer que as empresas que ainda não estão com esse olhar estão mega atrasadas. Então, estão só perdendo tempo, porque invariavelmente isso vai acontecer pelo amor ou pela dor. Eu tive em 2 eventos esse ano, grandes e extremamente importantes. O primeiro foi da Anshan, e eu fiquei completamente surpresa e chocada, porque o evento inteiro, foi um dia inteiro de CEOs sentados falando de saúde como uma forma estratégica. Foi o evento todo. E aí eu cheguei a me emocionar, porque eu disse assim, gente, eu nunca imaginei que tivesse tanto CEO preparado para falar sobre isso, com dados, números na ponta da língua. Discussão de palco, discussão de cafezinho, tudo. Foi um dia inteiro falando sobre isso. O segundo evento foi o evento da FIEP, que eles levaram, realmente estão levando, o SESI está levando uma nova metodologia para levar isso para as empresas, romper a saúde mental, a saúde do indivíduo como sendo um centro estratégico, uma cadeira estratégica da empresa. E mais aí, eu acho que uns 55 a 60 grandes empresários estavam reunidos nesse evento que eu tive a honra de comparecer. Então, assim, quem não está olhando para isso está bem, bem, bem atrasado. E a outra fala que a Gabi falou, qual foi a segunda pergunta, Gabi? Foi a questão de olhar para o adoecimento, como a empresa pode mudar a cultura para olhar para a saúde do trabalhador e não só olhar para ele quando ele começa a adoecer. Exatamente. Então, antes a gente tinha uma visão voltada a sobe indicadores para a gente investir no adoecimento. Sobe indicadores e ver do que o povo está adoecendo para saber no que vai investir. Desde aquela época, eu já dizia que a grande estratégia da medicina, que mudaria todo o foco, inclusive de custo com a medicina, chama-se prevenção. Então, são as atividades educativas, são os treinamentos, é um investimento com essa população. Fala-se cada vez mais da sinistralidade da saúde suplementar, que está muito elevada. Altíssima. E eles estão olhando para isso e dizendo o quê? A gente precisa prevenir, para as pessoas pararem de entrar no hospital e pararem de gastar. Então, é basicamente isso. O mindset das pessoas vai precisar mudar. Acho que a NR1 convida todo mundo a isso. E o caminho é a prevenção. É investir em pessoa, é investir na prevenção para que as pessoas estejam cada vez mais saudáveis e sendo cada vez mais produtivas. Ô, Vivian, e eu vi que no livro da NR1 a gente perguntou um pouco sobre quem são as pessoas que também foram coautores.
E me conta um pouco sobre isso. Assim, eu vi que não são médicos só que estão aqui envolvidos. O que é que isso tem a ver com a necessidade, inclusive, de multidisciplinaridade para poder tratar esse tema? Tem a ver com o que eu falei no começo, né? A NR1 ela é complexa, mas não é difícil. E ela é complexa porque ela exige essa multidisciplinaridade. Então, eu entrei como coautora, né? Sou a única médica, tive a honra de receber esse convite. Tem várias enfermeiras do trabalho, Legal. Tem técnico de segurança, tem engenheiro de segurança, tem psicólogos, tem profissionais do RH que escolheram seus temas e levaram escolheram seus temas não, escolheram os temas dos seus capítulos e levaram esse tema sob aquele olhar. Então eu acho que isso traz para o livro uma visão mais completa. Você nunca pensou sobre aquilo naquela ótica, você tem uma oportunidade de ler, de ver como a pessoa enxergou isso ou viveu aquilo na prática dela, que, na verdade, é, inclusive, um convite do livro. É todo mundo trazer para o livro objetivos práticos, objetividade, prática. Como é que você colocou isso em prática? Como é que você vivenciou isso, sabe? De forma muito bacana. Então, foi muito, muito bom. E quando eu já, assim, eu como empresa, pequeno empresário mesmo, né, que só tenho lá, sei lá, meus 12 funcionários, meus 20 funcionários, consigo implementar ações, o que é que você vê que eu poderia já implementar, mesmo não tendo médico de trabalho, uma equipe toda de SESMIT especificamente, mas que ações eu poderia fazer no meu dia a dia para que fosse aplicado e eu realmente minimizasse, né, trouxesse produtividade com felicidade junto e redução de risco psicossocial? Eu acho que os questionários são excelentes ferramentas. Tanto o questionário de saúde mental, para você entender como é que está a sua população, como também o questionário COPSOC, que está sendo extremamente... COPSOC reduzido, que está sendo extremamente utilizado para análise do ambiente. Mas numa população pequena, você fica mais fácil, inclusive, de abordá-las diretamente. Eu acho que o acolhimento, saber diretamente como as pessoas estão, a informalidade, a conversa do cafezinho, o que rola ali nas conversas paralelas, entender como elas estão. A população menor, na minha opinião, é mais fácil conduzir isso do que populações maiores. Nas populações maiores, você tem muitos problemas que estão sendo escondidos, que estão muito ocultados, sabe? É aquela história do assédio sutil, Velado, né? do velado, que às vezes, assim, eu vi uma fala muito boa lá no lançamento do livro, que foi uma pessoa que disse assim, às vezes a gente não sabe que está sendo assediado porque nem sabe o que é assédio. Perfeito. Nem sabe o que é assédio. Então, uma pergunta, um feedback que um gestor sente para dar e fala, nossa, que pena ter que te dar esse feedback, Vanessa. Porque você é tão incompetente, né? Você é acostumada só a feedbacks positivos e agora a gente vai ter uma fala meio desagradável. Você não eleva o tom de voz, você não muda a sua postura e você está ali matando Vanessa, dizendo para ela, né, que ela está resumida a pó. A partir de agora. É o passivo-agressivo, sutil, né? E dali você tem que sair, já sai desesperado, se você não tiver maturidade nem inteligência emocional, para entender o que foi que o líder fez. Ele foi extremamente assediador. Extremamente assediador. Então, para as empresas maiores é mais difícil sentir essas coisas na ponta. Eu cito 3 casos no livro, e um deles é sobre isso, de uma colaboradora que passou por um feedback desse, e sentou comigo para conversar extremamente retraída. E a percepção dela era de culpa. Ela se sentia culpada. E o problema, o conflito que tinha sido causado, nem era tão grande assim. Não dava nem para ser percebido como erro. Poderia só chegar para ela e dizer, olha, fulana, na próxima tu faz dessa outra forma, porque de repente o fluxo vai funcionar melhor. Tu faz dessa outra forma que, ok, eu acho que inclusive respeita essa profissional que performa tão bem e que é elogiada por todo mundo e sempre teve tanto feedback positivo. Para que você tem que pegar um gatilho dela para resumir, né? Fez 99, não fez 100, não é bacana? Que necessidade é essa desse gestor? E como a abordagem pode fazer com que a pessoa se veja assim, poxa, ele está me dando esse feedback, e isso vai me potencializar. Olha que coisa boa, assim, que bom que ele me trouxe isso aqui, que eu vou poder ser uma profissional muito melhor. Muito melhor. Ainda. Que oportunidade. Inverso, né? Exatamente. Que Acaba oportunidade com a de pessoa, melhoria. A pessoa já sai dali, olha, obrigada, desculpa se causou confusão e tal. E ela sai encorajada a fazer o trabalho, engajada com o time, com a equipe.
chefe. E ela saiu completamente abatida. Me procurou 15 dias depois da ocorrência, chorou um monte no consultório, estava se sentindo extremamente culpada, não sabia como mudar a visão do time, do gestor com relação a ela. Eu continuo sendo boa ainda, e agora? Eu ainda sou boa? Super questionadora de si mesma, das suas competências, digamos assim, né? Então, não foi bacana. E veja, eu quero pegar exatamente tua última fala. Nós viemos de uma cultura muito do calar. Sim. Né? Nós, naturalmente, por construção, nós não somos muito questionadores. E aí, nesse processo de adoecimento, né, nós tínhamos, inclusive, na história, uma liderança que era muito do chicote, mas que, graças a Deus, isso já mudou. Alguns empresários já entendem a importância e a necessidade, e a gente sabe que muitas dessas necessidades gritaram por causa da lucratividade, né, dos resultados que não apareciam. Não foi muito por vontade, mas pela necessidade do negócio, que muitos, inclusive, que não olharam para isso, o negócio quebrou. Mas o fato é desenvolver esse líder, olhar para que esse líder libere o chicote e entenda que o trabalho dele é de apoio, é uma decisão importante que alguns empresários ainda não tomaram. Né? Essa mudança de mentalidade, ela muda o jogo, né? E aí a minha pergunta é assim, enquanto time, né? Enquanto todo o time, e repito, formado pelo gestor, pela parte tática, por toda a operação, como que a gente pode, com ações, dizer para ele que ele pode falar? Porque se eu tenho um feedback, por exemplo, agressivo, por que eu não posso chegar para você e dizer assim, Vivian, desculpa, mas eu não gostei muito da forma como você falou comigo. E no teu olhar, por que muitos de nós acabam engolindo e não se coloca? E aí a gente, inclusive, perde muitos talentos. Né? Quantos talentos já passaram pela nossa casa e foram embora, simplesmente por essa falta de habilidade da conversa? Como é que você vê isso? Como é que isso chega no teu consultório? Eu entendo, Gabi, que as pessoas ficam silenciadas por falta de espaço de segurança psicológica. Então, quando você começa a implantar uma cultura de segurança, a fazer treinamentos primeiro em cima, né? Vamos falar primeiro com a história do top-down. Lembra que um time é o reflexo do seu líder. Então, ninguém do tático vai fazer algo que não seja pensado por alguém do estratégico. Então, qual que é a cultura dessa empresa hoje? O que está sendo praticado hoje? E a diretoria instituir que a gente não quer mais assim. Como é que a gente faz para mudar? E desce isso para o tático. Aí, no tático, começa a implantar e eles começam a multiplicar. Dentro de treinamentos em grupo, é bem mais fácil sair integrando essas pessoas. Eu me lembro de várias rodas de conversa, que na época da pandemia eram tudo online, né? E aí, quando você menos espera, tem 150 pessoas numa rodinha de conversa que você esperava 30, né? E as pessoas falando sobre si, sobre suas dificuldades, né? A necessidade. Então, quando você observa um time que não tem medo de se expor, você rapidamente sabe que está no espaço de segurança psicológica. Porque time que fica travado, tem alguma dúvida, vocês querem falar alguma coisa, especialmente em treinamentos de equipe, às vezes em treinamentos voltados para atividades voltadas para o negócio, realmente, mas quando você pergunta quais são as dificuldades do dia a dia, que se ele falar, ele vai cutucar fulano, ou vai desagradar o chefe, vai ficar todo mundo caladinho, não vai acontecer. Então, existem empresas com cultura que, inclusive, a diretoria desce para falar com o chão de fábrica. Ela desce para entender o que está falando. Então, fica o diretor da empresa, que é o estratégico, fica o tático, e uma roda bem grande do operacional dizendo assim, olha, pode falar, eu estou aqui para te ouvir. E se nesse espaço você consegue informações importantes e dali a gente não vê revanchismo, a gente não vê ninguém atrás de ninguém, sabe? Aquela perseguição do colaborador, você vê mudança real, tratativas, investigação em cima do que foi dito, olha, feedbacks, retornos, olha, não foi você que falou sobre isso, a gente investigou, isso faz sentido. Ou o contrário, olha, a gente investigou, acho que não faz sentido, não. Será que sua percepção está comprometida de alguma forma? Porque nem tudo é sobre a empresa, né? Gabi, tem boa parte disso que é o fator humano,
que é a questão do indivíduo, que é como ele está vendo as coisas. E aí a gente começa, de fato, a perceber um movimento de saúde do trabalhador. Sim, para e saúde da evitar empresa. esse adoecimento e, consequentemente, o trabalhador saudável, a empresa vai ser saudável. Exato. Você fez essa pergunta também, Gabi, ela acabou caindo no esquecimento, que era sobre como olhar para essa empresa de uma forma saudável. Eu dou mentorias, né? E para todo médico do trabalho, meus mentorados, eles sabem disso. A gente começa com o diagnóstico de ouro, que é o diagnóstico de maturidade da saúde ocupacional da empresa. Como é que ela consegue olhar para essa gestão? Como é que ela tem os programas dela na mão? Então, num diagnóstico de 3 dias, perguntas práticas, ele consegue ver isso da empresa. E eu digo para eles, olha, você tem que fazer o diagnóstico de maturidade de gestão da empresa. Porque se você não faz o diagnóstico de maturidade da gestão, você não sabe nem onde você está pisando. Como você protege o colaborador sem proteger a empresa antes? Então, a saúde da empresa, a empresa em si, é o seu primeiro paciente. Então, olha para esse lugar, entende o que está limpo e o que está sujo e começa a propor um cronograma de ações em que você vai eleger aquilo que tem prioridade muito elevada e em quanto tempo você vai resolver aquilo e demais ações voltadas para outros programas, porque a gente também discute isso ao longo da mentoria. Então, é importantíssimo você perceber que o seu principal ativo, que são pessoas, a saúde delas vai refletir diretamente na saúde do teu negócio. E aí você vai ter a lucratividade que você espera, a produtividade que você tanto quer, sem precisar colocar o chicote em ninguém, porque isso flui demais. Isso flui demais. Se você falar com empresas que crescem a cada ano, é isso que você vai ouvir do empresário, do CEO. Ele vai dizer, eu comecei a engajar o time, a galera começou a vestir a camisa, e aí todo mundo já fala que é alegria vir trabalhar e tal, o desafio, dá pra gente que a gente vá. Todo mundo está feliz por estar ali, ou a felicidade refletindo na produtividade. Então, isso é muito natural. Acaba sendo uma coisa natural. E, assim, para mim ainda é muito chocante, né? E eu espero que continue sendo. Eu não acho normal a gente falar do chicote, para vocês terem noção, assim, né? Que é uma coisa tão pesada, né? Mas ainda é tão forte, infelizmente. Essa linguagem mesmo do chicote mesmo, de dizer assim, né? Você vê em alguns ambientes a própria operação, dizer assim, não está funcionando não, está desse jeito, não está batendo meta, porque falta isso. Eu digo, gente, não pode. Esse é o tipo de fala que a gente não dá para... Não é mais possível, assim, é incabível, assim, para mim, sabe? A gente é feito a gambiarra na segurança, né, exato, Vanessa? Aqui entendeu? você assim, faz a gambiarra e daqui a pouco todo mundo né? se machuca. Isso tem que mudar, né? E uma coisa que eu queria ver, assim, por necessidade ou por demanda que vai ser trazida por essa geração, qual é o impacto da geração Z? E daqui a pouco a Alfa também, que já está chegando no mercado do trabalho, né? Aqueles nascidos entre a Z de 1995 até 2010, mais ou menos. A Alfa já de 2010, já entrando agora como aprendiz, como né? aprendiz. Porque com 15 anos, 16 já estão entrando também. O que você acha que elas trazem como desafio, mas um desafio do lado positivo, das empresas pensarem em se reinventar para poder ter essas pessoas com elas? E aí a impressão que eu tenho, em algum momento, pode ser um devaneio, viu, doutora? Me corrija aí se eu estiver errada. Mas em algum momento eu fico com a impressão que essa geração pode estar oportunizando algum movimento de cura, né? Como é que é isso? Fala pra gente. Então, eu vejo que ela traz como desafio a intolerância, né? Eles não toleram ambientes de trabalho tóxicos. Eles não toleram alguns tipos de linguajar. Eles não toleram a ausência de alguns benefícios, por exemplo. Então, assim, é esse desafio que a empresa tem, sabe? Para estar acolhendo essas pessoas, para estar... eu não gosto da palavra humanizar, porque parece que a gente nunca foi humano. Não é esquisito isso? Não, eu falo a gente como RH. Eu digo, gente, quando o pessoal fala, não, porque o RH tem que ser humano, eu digo, gente, onde foi que o H esqueceu do H? Esqueceu. Para mim, isso foi terrível. Aconteceu? Eu era estudante de medicina na época e eu estava como interna do IMIP quando eles começaram a fazer o parto humanizado. Lembro do ano, 2004. Então, as salas de parto começaram a ser divididas para que fossem salas de parto humanizada. E eu não sei, eu digo, isso só choca a mim. Naquela época eu tinha míseros 23 anos. Eu digo, isso só choca a mim ouvir isso e achar que os demais que não estão envolvidos nisso são desumanos, é isso. Então, o desafio é esse. Mas eu não gosto de falar dessa palavra humanizada. Mas talvez dessa fala diversa.
digamos assim, de uma geração diversa que vem com outras exigências, né? Acho que a geração dos nossos pais foi essa geração de ser submetida ao chicote. Dentro da minha casa, eu escutava muito o meu pai dizer, olha, quando eu entro na empresa, eu sou só o gerente. Então, eu não sou pai, eu não sou esposa, eu não vou lembrar de absolutamente nada. Ele era só isso. Né, o gerente que eu trabalhei, teve um dos gerentes que eu trabalhei, também tinha essa fala. Olha, baixou a cancela, é só o colaborador. E eu fui essa pessoa que levei a olhar e dizer para ele, olha, ninguém se divide quando entra aqui. Não é uma cancela que divide o indivíduo. Não tem como a gente dizer para ele que a esposa com câncer não está com câncer porque ele está aqui dentro. Né? Eu tinha um colaborador que a esposa tinha câncer de mama e a sogra tinha doença renal crônica. Então, ambas precisavam de estruturas hospitalares e apoios complexos que não eram um quadro gripal, não era uma pneumonia. Que a gente estava nenhuma gastrite, nenhuma diarreia. E nenhuma coisa que dura 3 dias. Né? Exato. Então, é muito complexo para você fazer de conta que isso não existe, passar da cancela e ir trabalhar, às vezes, em atividades de risco complexas, né? E várias vezes, quando eu sabia disso, eu convocava o colaborador para dizer, olha, você tem condição de trabalho? Porque eu não vou colocar você em atividade de risco. Não, doutora, não me tire do meu trabalho. Ok, mas vou tirar da atividade de risco. O trabalho eu mantenho, a atividade de risco eu restringo. Porque você pode fazer isso também. Então, não tem como. Não tem. Então, o convite é mais isso. É acomodar a diversidade que está vindo, está chegando, está gritando. E que é bem extrema ao que a gente já viveu e já assistiu quando a gente tinha a idade, né, 5, 6 anos de idade dos nossos pais serem produtivos e trabalharem aí. Então, esse vai ser um convite, né, do mercado. E aí eu vou aproveitar, Gabi, essa deixa de falar do passado, do futuro. Tem um capítulo massa sobre diversidade, viu, minha gente? Ai, amo. Leiam. Eu queria aproveitar e dizer assim, né, a gente está nesse momento aqui de reta final, de fechamento. Eu queria perguntar a você, assim, qual é o recado que você daria para a Vivian de 5 anos atrás? Não precisa nem ser aquela de 2004, né? 5 anos atrás já basta, assim. De 5 anos atrás, nossa, de 2020, bem da pandemia, Vanessa. Bem estratégico. A Vivian de 2020, eu diria, confia no processo, que vai dar muito certo. Vai dar muito certo. Confia no processo. Gente, olha que espetáculo. Se você estava achando que você ia chegar aqui e ia ter resposta para tudo, você está muito enganado. Esse é o tipo de ambiente que a gente chega com algumas perguntas e a gente sai com milhares dela, tá? Inclusive nos provocando a ir para outros espaços. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, eu lhe convido a assistir e tenha certeza que à medida que a gente começa a matutar sobre isso, muitas outras perguntas passam a acontecer. Quando a gente pensa em saúde, será que eu ainda estou naquele patamar que acho que saúde não tem nada a ver com trabalho? Ou será que isso já não indica que o meu olhar talvez esteja um pouco adoecido? Hoje a gente está aqui com Vivian, que eu não posso deixar de sair, né? De nos deixar, de encerrar esse convite, inclusive já renovando o convite para um próximo, porque tem muito assunto, né? A gente fica sempre com a sensação de que poderia estender um pouco mais. Ai, gente, e se você não acompanha ainda, segue lá no YouTube, @Sucesso no Resultado. A gente está no Instagram também, @Sucesso no Resultado. E no Spotify, Sucesso Cast. Comenta lá, faça sugestão, inclusive, de novos assuntos. Mas, Vivian, antes de ir embora, eu queria que você desse um recado para aquele empresário que em algum momento, né, se permitiu estar aqui conosco e que ele não sabe como começar. Muitas vezes ele entende a necessidade porque ele percebe que os números não estão aparecendo, mas que ainda tem uma couraça que impede de dizer assim, ó, eu não consigo fazer sozinho. Como que ele pode entender que ele pode dar o próximo passo e já mudar o jogo para que a gente saia desse processo de adoecimento e venha garantir a saúde desse trabalhador? Foi ótimo você ter falado, Gabi, porque a gente falou um pouco dessa questão do medo, né? Como ele tem medo, a couraça dele fica cada vez maior. Será que vou fazer? Será que vou investir? Se não vou? Então, acho que a primeira coisa que ele precisa fazer é pedir ajuda.
Empresas de consultoria valem a pena. Quem quiser entrar em contato comigo, estou à disposição. A gente faz avaliação do ambiente de trabalho, faz avaliação também do indivíduo, faz treinamentos voltados para a liderança, principalmente liderança estratégica e tática, que é para onde precisa nascer a mudança de mindset. A gente não vai cuidar do operacional se a gente estiver adoecido. Então, bater papo, conversar, entender um pouco melhor do assunto, ouvir o Sucesso Cast. Quando a gente tem medo de um tema, quanto mais a gente se aproxima do tema, mais o medo desaparece, some, porque você vai ganhando autoridade e propriedade no assunto, você vai conhecendo mais sobre aquilo. Então, ouvir mais sobre, bate papo, chama uma pessoa, chama outra, conhece mais sobre aquilo, vai entendendo da matéria. Quando você estiver confortável, contrata profissionais especializados que possam estar treinando o seu time, porque um time bem treinado faz uma diferença muito grande na condução das pessoas. E é o time que está na rotina da fábrica, não é a empresa de consultoria. Então, não tem empresa de consultoria que vai chegar e vai dizer o que está acontecendo lá dentro. Eu não sei se vocês já sentiram isso nas práticas de vocês, enquanto vocês eram funcionários de fábrica, mas eu achava muito engraçado quando eu chegava a uma consultoria achando que ia saber tudo. Ou a salvação. Tipo assim, eu sei mais do que você. Eu ficava como? Né? Até, inclusive, assim, é um pilar importante pra gente, que a gente, toda vez que chega, e tem todo esse preconceito também com consultoria, né? Mas eu sempre digo, ó, a gente até entende de negócio, mas do teu negócio, quem entende é você. Isso. Né? Então, se a gente não conseguir estabelecer uma conexão, a gente não consegue ter resultado. Exatamente. Eu achei muito bacana uma empresa de consultoria de segurança, que foi numa fábrica que eu trabalhei, que ele entrevistou todo mundo, e no final ele disse, eu não vou embora sem falar com a médica do trabalho. Ele falou. Aí, quando ele veio para minha mesa, eu fiquei olhando assim para ele, ele fez, eu sei que você tem informações valiosas, eu sei o que acontece aqui. Então, assim, é importante para validar as percepções que ele estava tendo. Ele queria saber até que ponto o que ele estava ouvindo era verdade ou era fantasia. E o jeito que ele tinha de parametrizar e validar isso era falando com alguém que não ia revelar fatos e dados, não ia revelar nomes, mas ia dizer para ele o que ele precisava ouvir. Então, ele tinha perguntas valiosas, importantes, para receber respostas que iam, digamos assim, dirimir, traçar todo o trabalho, toda a estratégia de trabalho que ele ia fazer. Então, é sobre isso, sabe, Gabi? Perder o medo. Perca o medo de se aproximar disso. Senão, você vai ficar até o ano que vem, que é o prazo novo que deram para a implantação da NR1, encontrando novas justificativas para não fazer o que precisa ser feito. Começa, né? Começa, simplesmente começa. Vai atrás de pessoas que têm autoridades no tema, chama essas pessoas para conversar, contrata aquelas que trouxe mais verdade, que você sentiu mais segurança para estabelecer um trabalho bom, bacana, e que vai transparecer a verdade. Porque fazer por fazer, isso não vai ser mais aceito pela lei. E o colaborador, ele sabe quem está com o discurso para inglês ver. Sabe? Ele quer verdade no que está sendo feito. Porque se não tiver verdade naquilo, ele vai só... Se a insatisfação com aquele lugar já existe, ele vai só alimentar, né? Só potencializa. E se não tivesse insatisfação nenhuma, ele vai se decepcionar. Vai dizer, cara, eu gostava tanto da empresa, mas não tem mais verdade em nada disso. Eu encerro aqui para a gente poder trazer uma expressão que eu aprendi num desses fóruns também, Anshan e tal, que é uma expressão que depois vamos botar aqui a palavra, porque em alemão, tá? Zeitgeist, mais ou menos isso. Que ele fala sobre o espírito do tempo. E eu não tenho dúvidas, né? Ele fala que é essa sensação de que alguma coisa está acontecendo culturalmente, tecnologicamente, que a mudança está acontecendo, a gente não sabe explicar exatamente o quê. E eu acho que ao longo das conversas que a gente tem, a cada temporada, a cada momento nas estruturas daqui, a cada pessoa cada convidado que senta aqui, ele traz um pouco disso, desse espírito do tempo, dessa sensação boa de que alguma coisa já está começando a se movimentar e acontecer, e que é bom, que é positiva, sem dúvida, sabe? É muito bonito ver a prática sendo realizada. Uma coisa não ficar só na teoria. Você fala com a propriedade de quem já aplicou,
de quem já fez realmente acontecer num ambiente que é um ambiente complexo, se a gente pensar, né? Fábrica, muita gente, muitas variáveis para poder dizer, nós não é isso, não tem nexo, tal. Independente de tudo, a gente está falando do cuidar de pessoas. E isso permeia cada convidado que senta aqui com a gente e traz a sua vivência, seja empresário, seja médico, seja psicólogo, qualquer um que está sentando aqui, ele está trazendo essa fala de que o importante é a gente olhar para os negócios, olhando e cuidando das pessoas. Então, esse é o nosso convite aqui. Nos acompanha nas redes sociais e vem aqui para Sucesso Cash aprender cada dia mais com esses convidados maravilhosos, gente. Beijo e até a próxima. Tchau, Gabi. Tchau, Van. Obrigada. Prazer, obrigada. Eu que agradeço Lívia. vocês mais uma vez, meninas. É uma honra estar aqui. Contem comigo sempre. Eu amei o bate-papo. Que bom.